A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal pode votar ainda hoje a proposta de emenda à Constituição que autoriza a criação de contratos de trabalho para adolescentes a partir dos 14 anos de idade. O texto tramita no Congresso desde 2011. A matéria é de autoria do deputado Dilceu Esperafico, aqui do Paraná, e tem relatoria do Gilson Marques, lá de Santa Catarina. Se aprovada na comissão, a PEC deverá ser encaminhada para uma comissão especial antes de seguir aí para o plenário. Atualmente, a Constituição autoriza jovens de 14 e 15 anos a trabalhar somente na condição de aprendizes. Se aprovada, essa PEC vai permitir aí que adolescentes nessa faixa etária firmem contrato de trabalho sob o regime de tempo parcial. Aí, ao longo dos anos de tramitação, o tema foi alvo de divergências no Congresso. Parlamentares aí críticos à proposta defendem que o texto viola o direito das crianças e adolescentes. Por outro lado, tem deputados que defendem o texto e alegam que a PEC poderá regulamentar a atividade profissional de adolescentes que já trabalham informalmente aí para complementar a renda de suas famílias. No relatório divulgado em maio, o deputado Gilson Marques defende o texto e afirma que o jovem brasileiro, entre aspas aqui, clama por oportunidades. Vamos lá, em 1 minuto, eu começo com você, Kim Rafael. Pois é um tema polêmico, não é mesmo? Mas é uma discussão que realmente acredito que os representantes do povo têm que conversar um pouco mais sobre isso. Acho viável, né? Eu comecei, por exemplo, a trabalhar a partir dos 12 anos como garçom, incrível que pareça, na lanchonete Papiros, lá em Francisco Beltrão. Trabalhava das 6 da tarde até 7 horas da manhã do outro dia. 12 anos. Não morri por isso, acho que até melhorou um pouco minhas condições. Principalmente psicológicas, porque a gente acaba trabalhando e a gente sabe de onde vem, o valor, o dinheiro, tudo isso é interessante, dá muito, interiormente, assim falando, dá muito aprendizado. Então, nesses termos, eu acho que é viável, sim, mas também temos que discutir uma outra coisa em paralelo, que é a minoridade penal, né? Acho que isso também seria interessante a gente discutir, mas não é a pauta de hoje, né? Pamela Bussolini, 1 minuto para você também. Bom, diz o ditado popular, e inclusive é bíblico, né, que o trabalho edifica o homem. Eu penso que demorou. A gente precisa pensar em soluções para tirar as crianças das ruas, afastar elas do vício das drogas, entre outras situações complicadas. E eu acho que possibilitar o trabalho é uma solução bacana. Acho o projeto Jovem Aprendiz muito interessante. Talvez estender isso aí para essa faixa etária, trazer alguns benefícios para empresas, acho muito interessante. E muitas pessoas, o Kim estava falando que começou com 12, eu também, eu fui cedinho trabalhar lá com meu pai na empresa, fazia um horário fora do meu colégio, depois fui maquiar em salão, trabalhei em caixa de padaria, fui caixa na padaria da minha tia por algum tempo. Então, assim, você tem o seu dinheirinho, você aprende a gerir, fora que te afasta de situações perigosas, como eu disse. Então, acho bacana, assim, oportunizar, lógico, sempre respeitando ali o contraturno de colégio e tudo mais, de estudo, ou que se estude à noite, como a gente sabe que tem essa possibilidade. Mas eu acho importante a gente retomar isso. Os antigos, né, diziam muito, eu comecei a trabalhar com tantos anos, tal. Então, ainda mais hoje em dia, né, que as pessoas exigem tanto. É incrível. A pessoa sai, vamos supor, de uma faculdade, de um colégio, é tanta exigência de experiência, mas como que vai ter essa experiência toda exigida se ele foi proibido de trabalhar até os 18? Então, acho importante, sim, oportunizar aí o trabalho nessa faixa etária. Ângelo Rigon. A gente sempre ouve falar de jovem aprendiz, até existe alguns programas, prefeituras, inclusive. Hoje a gente fala de estagiário, mas o jovem aprendiz, que é uma coisa antiga. Mas eu também comecei cedo. Eu comecei com 13, 14 anos de idade. Mas eu estava em 1990 com Wilson Kirsch no lançamento do Estatuto da Criança e do Adolescente de Curitiba, 1990. Foi um grande avanço à época, e é até hoje. Você tem conselheiros tutelares, então eu tenho a impressão que essa PEC conflita com o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não sei se vai mudar, o que vai acontecer. Mas o mundo e a sociedade mudam, e esse é o legal da vida. As pedras têm que rolar. Eu defendo, tanto que eu aprendi a trabalhar desde cedo. Só não consegui me aposentar, né? Mas agora tem que entender que tem o outro lado. Hoje você dá palmada, que era comum na minha época, apanhar da mãe e do pai, hoje não é mais comum. A sociedade evolui. É coisa para se discutir. Regiane?
Não, eu penso igual a Pamela, antes trabalhando do que aí também com a mente à toa, né? E dá a possibilidade, sim, de você criar um norte, né? Eu estava lendo ali o chat, acompanhando, tem uma grande discussão, tem muitos apoiadores, mas também o Claudemir de Freitas trouxe que tem uma certa exploração que pode acontecer, carga horária, o trabalho que não condiz com a capacidade física e intelectual do menor ali. Existe, sim, infelizmente, quando a gente começa a pontuar vários fatores, aí sempre vai ter divergências ou possibilidades que aconteçam, né? Então, mais uma vez, a gente cabe ao bom senso de todo mundo e denúncia. A gente vive hoje sob denúncia daquilo que acontece, mas dá a possibilidade do cidadão se desenvolver e tirar das ruas é importante. Tubão, 1 minuto para você também. Paulo Caetano, eu acho isso exploração infantil, sabe? Do trabalho infantil. Se começar com trabalhar com 12 anos, virar à noite, é isso que o Kim falou, se eu entendi bem? Não pode. Pelo amor de Deus, crianças têm que estudar, têm que praticar esportes, pelo menos até os 14 anos, e desenvolver certas habilidades, e não é a habilidade do esporte que você vai fazer isso. Aí nós temos alguns problemas, Kim, pare. Criança tem um ciclo, e o ciclo devia iniciar aos 16 anos, como em qualquer nação civilizada, Paulo Caetano. Só para constar, Tupã, ele não defendeu nada. Ele disse que ele trabalhou na época dele lá. Começou a trabalhar com 12 anos, o Kim. Estou só fazendo uma ressalva aqui. Edivaldo Mago, quero te ouvir. Se lá na Varta começava cedo... Muito cedo. Eu Vai, começava lá na venda do seu Zumeiro. Com 12 anos, eu tinha uma cargueira, levava saco de 60 quilos. Geralmente ela tombava e era no desespero. Era no seu Zumeiro. Ô, Paulo, tem uma pesquisa do Ministério do Trabalho que foi divulgada recentemente, que no Brasil tem perto de 6 milhões de jovens de 14 a 24 anos que não trabalham, não estudam e né? nem procuram emprego. Olha só, quase 6 milhões. Então é uma geração meio no limbo. Eu não sei ainda que tipo de contrato de trabalho vai ser proposto, qual que é a proposta que, como o Rigon bem disse aí, conflita com o ECA, né, com o Estatuto da Criança e Adolescente. A PAMA também levantou a questão aqui com relação da garantia do estudo, né? As pessoas, essas crianças, não é criança não, já é adolescente, né? A partir dos 14 anos, tem que trabalhar. Não vejo problema nenhum em trabalhar. Eu acho que trabalhar corretíssimo, tem que começar aos 14 anos mesmo, até antes, não há problema nenhum. Se não atrapalhar os estudos. Desde que seja trabalhos justos, né? Devidamente remunerado, dentro da possibilidade Dentro do daquilo que a estrutura adolescente. física comporte. Exatamente, que ele aprenda, não há problema. Mas tem assim, uma série de proteção que tem que ser dada, considerando que, nesse país, adolescente é largamente explorado, né? Quer dizer, você tem um trabalho infantil que começa antes ainda. Acho que o Rigon conviveu um pouco lá no Nordeste. Lá as crianças são exploradas absurdamente. Eu lembro que fiz uma matéria acerca daquelas crianças que quebram nozes, sabe, assim, e carvoarias. Isso ainda existe muito, numa situação de, literalmente, escravidão. E isso se reproduz em vários lugares do Brasil. Então, assim, você tem que tomar cuidado, né? Eu não tive acesso à PEC, não li a PEC, mas toda vez que você tenta dar esse verniz de legalidade a esse trabalho, tem que se pensar em formas de fiscalização. E nossa fiscalização ainda é muito precária, Paulo. 8 horas e 2 minutos. Repita. 8 e 2. Só para constar também, eu tive minha adolescência entre os anos 80 e anos 90, nessa faixa. Não dá para fazer um recorte daqueles anos e encaixar nesse. Eu comecei a trabalhar muito cedo também. Já fiz de tudo. Sou alvo de brincadeiras aqui, muitas. Eu já vendi coxinha com caixa de isopor, já empurrei carrinho de sorvete. Cortou abacaxi? Já vendi abacaxi na beira da estrada. Com adoçante. Com adoçante não, Você passava adoçante na faquinha? Não, nunca passei. Ah, tá. E é o seguinte, não dá para fazer um recorte daquela época ou de épocas passadas e encaixar em 2024. O tempo mudou, as coisas mudaram. Eu estou dizendo isso porque hoje tem um adolescente exatamente de 14 anos em casa e vejo que tem possibilidade de muitas coisas de trabalho, mas em outras não há possibilidade alguma. Por maturidade física, por maturidade mental. Então isso também tem os pais também têm que estar atentos a isso. Seu filho tem condição física e mental de encarar esse tipo de trabalho, e eu acho que é daí que parte a ideia de se colocar ou não para trabalhar. Tem muitas famílias que têm a necessidade de que o filho comece a trabalhar, porque precisa complementar a renda. Isso também é fato. Então, assim, eu acho que essa discussão tem que avançar nesse sentido. A comunidade também ter voz, ter vez, e nada ser atropelado lá, como normalmente acontece no Congresso Nacional.
se atropela a discussão, vota lá meia dúzia, com base no que eles acham e pensam que sabem, e aí as pessoas aqui nas cidades, onde as coisas de fato acontecem, não tomam pé e acabam sendo tomadas por uma legislação que só contempla quem de fato votou, porque as pessoas não entendem, não sabem do que se trata normalmente.